Você já ouviu falar no cangaceiro Moita Brava, um dos homens que integrou o temido bando de Lampião? Hoje, no Mistérios do Sertão 54, vamos mergulhar em uma história marcada por coragem, violência, mistério e sobrevivência, em meio à vida dura do sertão nordestino. Mas antes de começarmos essa jornada, quero te pedir uma coisa muito importante. Deixe o seu like e se inscreva agora no canal. Isso faz toda a diferença para que histórias como essa continuem sendo contadas e preservadas. Ao se inscrever, você garante que nunca vai perder nenhum dos relatos que revelam os segredos do cangaço, personagens esquecidos pelo tempo e os mistérios escondidos na história do nosso sertão. Aqui você não apenas assiste a um vídeo, você faz parte de uma comunidade que mantém viva a memória do Nordeste. Então já clica em inscrever-se e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo. Moita Brava, esse era o apelido que marcaria um dos homens que viveu intensamente os dias de sangue e poeira do cangaço. Nascido no sertão, em meio às dificuldades da seca e das injustiças sociais, ele acabou encontrando no bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, um caminho de poder, mas também de violência. O apelido não foi escolhido por acaso. Dizia-se que ele se movia pelo mato com tanta habilidade que parecia desaparecer no meio da caatinga, como se fosse parte dela. Sua presença era temida porque conseguia surgir de repente em meio às emboscadas, surpreendendo volantes e inimigos. Pouco se sabe sobre sua juventude antes de entrar no cangaço. Muitos desses homens vinham de famílias pobres, vítimas da seca e de perseguições de coronéis locais. O que os empurrava para o bando era a promessa de proteção, aventura, vingança, ou mesmo a ilusão de uma vida melhor. Moita Brava foi um desses que, ao se unir a Lampião, ganhou não só notoriedade como também uma nova identidade, marcada para sempre pelo mundo da violência. Nos relatos sobre sua participação, Moita Brava era visto como um homem ágil, de confiança, que sabia se mover nos terrenos mais difíceis. Os cangaceiros precisavam de homens assim, capazes de guiar o grupo por trilhas escondidas, saber onde havia água, como despistar as volantes e como desaparecer na imensidão da caatinga. Era um sobrevivente nato. Mas como todo cangaceiro, também carregava no corpo e na alma as marcas de uma vida feita de fugas emboscadas e constantes confrontos armados. A vida no bando de Lampião era dura. Ao mesmo tempo em que havia uma aura de poder e respeito, a rotina era de medo constante. Cada dia podia ser o último. Moita Brava sabia disso. Por isso, sua estratégia era se tornar quase invisível, como o mato que o batizava. Muitos diziam que ele era um dos mais difíceis de ser capturado, justamente por essa habilidade de se camuflar na paisagem. E isso, no sertão, significava estar sempre um passo à frente da morte. Os combates contra as volantes eram brutais. O exército e as forças policiais perseguiam o bando incessantemente, e qualquer descuido podia ser fatal. Moita Brava esteve presente em alguns dos confrontos que entraram para a história, onde a caatinga se transformava em palco de batalhas sangrentas. Nessas horas, sua destreza em emboscar e escapar fez dele uma peça importante na engrenagem de guerra que Lampião comandava. No entanto, assim como muitos cangaceiros, Moita Brava também carregava consigo o peso das escolhas. As histórias do cangaço não são apenas de aventura, mas também de tragédias pessoais, perdas familiares e perseguições implacáveis. O sertão era ao mesmo tempo refúgio e prisão. Quem entrava no cangaço sabia que as chances de sair vivo eram pequenas, e essa sombra acompanhava Moita Brava a cada passo. Muitos estudiosos do cangaço apontam que Moita Brava representa a figura do sertanejo que se adaptou ao extremo para sobreviver. Não era apenas a violência que o movia, mas também a habilidade de compreender a natureza do sertão e usá-la a seu favor. Talvez por isso tenha se tornado uma lenda, lembrado como aquele que surgia e desaparecia como se fosse parte da própria caatinga. Com o tempo, a história de Moita Brava foi se perdendo nos detalhes. O destino de muitos cangaceiros terminou em emboscadas sangrentas, prisões cruéis ou na morte anônima, em alguma vereda esquecida. E mesmo que seu fim não tenha sido tão documentado como o de Lampião ou Maria Bonita, sua presença no bando deixou marcas nas narrativas sobre o cangaço. O silêncio em torno de seu nome também alimenta o mistério. Quando falamos em cangaceiros como Moita Brava, não estamos apenas falando de criminosos ou heróis, mas de homens forjados pela dureza do sertão, pelas injustiças sociais e pela falta de oportunidades. O cangaço foi um reflexo de uma época em que o povo nordestino estava abandonado à própria sorte, e figuras como ele, que aprenderam a se tornar quase invisíveis para sobreviver, são símbolos de um Brasil profundo, cheio de contradições. Hoje, lembrar de Moita Brava é também refletir sobre a resistência do povo sertanejo, sobre como homens comuns se transformaram em lendas, e como essas lendas continuam a ecoar pelo tempo, despertando fascínio, medo e curiosidade. E mais uma história do cangaço se junta às muitas que já contamos aqui no canal Mistérios do Sertão 54.
se você chegou até aqui. Isso mostra que você valoriza a memória do nosso sertão e quer conhecer cada vez mais sobre seus segredos. Por isso, reforço o convite. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque toda semana trazemos relatos que revelam personagens únicos, histórias marcantes e mistérios que o tempo quase apagou. Deixe também seu comentário. Quero saber o que você achou da trajetória de Moita Brava e se você gostaria que a gente explorasse outros nomes menos conhecidos do cangaço.